Hipnose, 3 definições básicas. Primeira, definição do Dave Elman. Dave Elman é o pai da hipnose clássica. Hipnose clássica é aquela hipnose mais direta, mais objetiva, mais rápida. E ele diz que hipnose é um estado alterado de consciência. Ou seja, toda vez que eu saio da minha vigília, eu estou em hipnose. Se você não quiser usar o termo alterado, que parece alguém doidão, você fala em um estado diferenciado de percepção, um estado diferenciado de consciência. Então, se eu sair da vigília, eu estou em transe. Bom, então a pessoa que se apaixona saiu da vigília, não é? Eu costumo dizer que a paixão é interessante, né? A paixão é um estado de demência que dura em média 2 anos. Aí, de repente, acaba assim. A pessoa olha para o lado, "Ah, quem é você?" Né? Aí pode virar um amor, legal, brando, ou pode virar inimigo, tipo, anda na rua, vê o ex e nem cumprimenta, né? Nossa, como é que eu namorei essa pessoa? Então, aí, a paixão não seria um estado diferenciado de consciência, certo? Já teve alguma vez que você ficou muito nervoso e virou a mesa, né, como diz. Ficou muito bravo, muito nervoso e ficou assim, nossa, o que que eu fiz? Já aconteceu isso com você alguma vez? Você falou, nossa, o que que eu fiz? Foi um estado alterado de consciência. O Vanderlei Silva, lutador de UFC, diz que uma vez quebrou a mão lutando e ele não sentiu que quebrou a mão. Ele foi perceber depois que a luta acabou, 20 minutos depois, que viu que a mão estava quebrada e aí doeu. Milton Erickson diz que a hipnose é um estado subjetivo de percepção, onde se divide a mente consciente da inconsciente. É como se a mente consciente fizesse algumas coisas e a inconsciente fizesse outras. Por exemplo, você pode estar aqui conversando comigo e, ao mesmo tempo, se imaginar nadando numa cachoeira, sentindo a temperatura do ambiente, tocando lá com seus pés as pedrinhas lá embaixo, sentindo a temperatura, ouvindo o som da tromba d'água da cachoeira. E você pode saber ao mesmo tempo que está sentado num curso de hipnose, não pode? Eu gosto de fazer isso quando eu estou no dentista. Eu vazo dali. Eu falo, meu corpo fica aqui, meu dente está aqui, beleza, doutor, mas eu estou vazando. Aí, de repente, ele me cutuca e terminou. Opa, volto. E ali é uma forma de não sentir dores, não é? Porque eu consegui me dissociar. Então, para o Milton Erickson, pai da hipnose moderna, naturalista, a hipnose é quando há essa dissociação consciente-inconsciente. Beleza? Então, ó, já temos duas. Milton Erickson diz que, então, é um estado de dissociação. E o Dave Elman vai dizer que é o quê? Um estado alterado de consciência. Eu estudei com um inglês muito bom hipnotista chamado James Tripp. E para o James Tripp, a hipnose é o uso da linguagem para alterar a sua percepção da realidade. Então, toda vez que eu uso da minha linguagem para influenciar e eu consigo de alguma forma te influenciar, hipnose. Bom, Lucas, se isso for hipnose, então a hipnose ela está no marketing, nos gatilhos de marketing, não é? Só até sábado. Não fique de fora, né? Últimas vagas. Deu a louca no gerente. Não tem os gatilhos de queima de estoque. Então, qual que são os gatilhos de marketing? A gente sabe que é marketing, mas sempre funciona. Tipo, últimas vagas, desconto especial, Black Friday, Black November, grupo VIP. Ou seja, a sensação de pertencer. Eu não quero ficar de fora. Não fique de fora dessa, hein? Pertença, não é? Se você não comprar, vai ficar de fora. Então, esses gatilhos, eles disparam em nós um senso de urgência. E até que é bom, senão a gente não compra nada também, né? Fala, depois eu vejo. E nunca compra nada. Mas quando fala assim, não, até meio-dia tem que dar uma resposta. Aí você, tá bom, vai. Eu vou me decidir e vou comprar. Então, esses gatilhos. Então, se a hipnose é o uso da linguagem para alterar a percepção da realidade, a hipnose pode estar na oratória de um bom líder religioso? Sim ou não?
na sua condução de massas ali, a sua habilidade de persuadir, pode estar na influência de um vendedor, que ele não precisa falar, durma, compre meu produto. Mas ele pode usar uma linguagem hipnótica onde ele consegue convencer melhor do que outros vendedores. Existe isso? Sim? Então, o vendedor tem essa capacidade. O político também. Perceba que o político muitas vezes usa uma linguagem vaga, né? Vamos melhorar a saúde, o transporte e a educação para todos. Que saúde, que transporte, que educação, como especificamente? Ele não diz como. Ele só diz assim, vamos acabar com a corrupção nesse país, né? E vamos melhorar o saneamento básico e cuidar das comunidades mais carentes. Olha que linguagem vaga. Como ele vai fazer isso? E aí a pessoa que está ali fala, aí, ó, ele vai cuidar de nós, ó, nós é pobre, ele vai cuidar de nós. Ou, olha só a saúde, eu sou profissional da área da saúde, ele vai olhar por nós, voto nele. E às vezes vota e nem sabe como que votou, por que votou, mas votou por empatia. Esse defende o meu time, esse é da minha classe, é esse que eu vou porque ele é do meu time, esse é do bem e esse é do mal. Então a gente tem essa capacidade, né, de separar as coisas em blocos, né? E delimitar as coisas desse jeito. Então, o uso da linguagem para alterar a percepção da realidade. Tem pessoas que são naturalmente hipnóticas. Você conhece pessoas hipnóticas que nunca fizeram um curso desse? Aquela pessoa que fala assim, nossa, que pessoa magnética, aquela pessoa todo mundo quer estar perto, aquela pessoa que ela pede um negócio para você com um jeitinho. Ela fala, você faz isso daqui, mas isso daqui, e depois você vai ali, depois isso. Aí você, não, tá bom. Beleza. E você não faria aquilo se não fosse aquela pessoa pedindo, mas ela pede de um jeito que, de repente, você faz. Porque ela tem uma habilidade de persuasão, ela tem um poder de comunicação, ela tem a linguagem não verbal muito bem desenvolvida. E um poder de sedução. A sedução também é hipnótica. Faz sentido? Definição minha, Lucas Naves. Hipnose é um estado limítrofe entre a vigília e o sono. Hipnose é um estado limítrofe entre a vigília e o sono. Não estou nem dormindo, nem acordado. Estou no meio do caminho. Sabe aquele dia que você acordou num domingo cedo, bem de manhã, mas você não precisava sair da cama? E você ficou ali meio acordado, meio dormindo? Você, nossa, estava sonhando tão bem, mas, 5 da manhã? Eu vou dormir de novo. Eu quero encontrar aquele sonho que eu estava sonhando. Aí você tenta buscar aquele sonho, mas ao mesmo tempo está bem relaxado. Você escuta que tem alguém, que sempre tem alguém que acorda mais cedo, que está lá fazendo café na cozinha já. Mexendo uns copos, umas panelas lá, você está ouvindo. O pessoal ri, sempre tem alguém fazendo um café, né? Aí você escuta alguém que passa na rua também, de carro, mas você está ali letárgico, e você está no meio do caminho. Quem já passou por isso? E a gente passa por isso antes de dormir também, aqueles segundos que precedem o sono. Agora eu vou dormir. Infelizmente, geralmente, estamos aqui, né? Aquela luz do celular, né? Depois fala que não dorme, né? Vai ver o que a neurociência fala sobre isso, quanto que isso é saudável para o sono, né? Aí você está ali e deita e vira na cama para dormir. Ali é uma grande janela de oportunidade para você lançar uma sugestão para sua mente, sabia? O Joseph Murphy, autor do Poder do Subconsciente, dizia que nesse momento pré-sono, você podia dar uma atividade para sua mente. Subconsciente, trabalhe nessa questão. E você dorme. Olha que interessante, você está dormindo, mas o seu subconsciente está ligado, funcionando 24 horas por dia. Então é meio que contrário daquele ditado, não leve os problemas para a cama, para o travesseiro. Não, pode levar. Se for direcionado, você entrega para essa inteligência que habita em você e dorme, descansa. E deixa que essa secretária supereficiente vai trabalhar ao seu favor e pode te dar uma solução em sonho. Quem já teve revelação em sonho? Ou ao acordar de manhã, você acorda com uma clareza. Nossa, olha, é óbvio que eu tenho que vir por aqui, não por aqui. Só que você não estava claro com aquilo, então você deu uma tarefa. A prova que você já fez isso é o seguinte, já teve alguma vez que você tinha que acordar bem cedo? Tipo assim, 5:30 da manhã, para pegar um voo. Aí você ficou com medo de não acordar.
Aí você falou, e se esse celular não tocar? E se esse alarme não tocar? Aí você dormiu meio tenso, né? Aí você pôs 5h30 para ele despertar. De repente você acordou no meio da noite e falou, gente, será que eu perdi? Aí você pegou na mão o celular e ele prrim, tocou na sua mão. Já aconteceu isso? Tipo, você pegou na hora, bicho. Como é que seu subconsciente sabia exatamente o momento que você ia acordar e não era um momento habitual? Olha que incrível. Então a gente tem uma inteligência, a gente tem um software fabuloso que a gente pode conhecer melhor e mais sobre ele. E esse curso é um curso que todo mundo devia fazer. Até quem não vai trabalhar com hipnose devia fazer esse curso, ou pelo menos um curso de programação neurolinguística. Porque a gente está falando sobre algo em comum a todos, que é a mente humana. E conhecer a mente humana é se autoconhecer. Simples assim, ok? Então já aprendemos aqui algumas definições. Ó. Estado alterado de consciência, é um estado de dissociação da mente consciente da inconsciente, é o uso da linguagem para despertar uma nova realidade, é um estado limítrofe entre a vigília e o sono. Mas eu posso dar explicações diferentes para pessoas diferentes. Para uma criança, eu posso falar, é foco, concentração. Para um adolescente, eu posso falar, é um estado de flow. Já entrou em flow? Está fazendo uma atividade, passam horas, você tem uma distorção do tempo. Você fala, nossa, ficou de noite. Eu estava lendo aqui, viajei, eu encontrei meu melhor amigo, a gente conversou, achei que era 40 minutos que tinham passado, passaram 4 horas. Quem já passou por isso? Quem já saiu da esteira, depois de 1 hora na esteira, e saiu na esteira, né? Saiu pela academia, a esteira não saiu de você. A gente automatiza essas coisas, né? A mente automatiza tudo isso. Para que serve a hipnose? Então, olha como que é. O que é, para que serve? Para que serve a hipnoterapia? Para tratamento de problemas imaginários e ou emocionais. Ponto. Para tratamento de problemas imaginários e ou emocionais. Por exemplo, você pega uma fobia na mão, tipo, pega ela na mão, concorda que ela é imaginária? Muito embora o fóbico vai discordar de você, né? Ele fala, não, é real. É real para ele, né? Mas é imaginária, concorda? A pessoa que ela fala assim, que ela tem fobia de avião, ela não tem bem fobia de avião. Ela tem fobia de uma imagem, de gatilho que está na mente dela, que dispara o medo. Porque se eu falar assim, ó, o voo é amanhã, 10 da manhã, tá aqui o bilhete. Ela já começa a passar mal já, e ela nem chegou no aeroporto. Porque ela tem um gatilho sobre voar, que dispare, que não necessariamente seja o avião. A pessoa que tem uma fobia de um animal, por exemplo, um sapo, ela pode ter certeza que ela vê o sapo diferente de nós. Não que nós vemos o sapo assim, nossa, que gracinha, não. A gente vê o sapo como um sapo, é meio nojento, né? Mas a pessoa, ela cria uma versão do sapo que é um monstro do pântano. O sapo é o sapo. O que muda é a visão de cada um sobre ele, não é mesmo? O sapo é o território, nós somos o mapa, por exemplo. E cada um tem um mapa sobre ele. E sobre tudo. Nós somos seres linguísticos. Temos a capacidade de dar significado às coisas, de dar nomes às coisas. Isso é aquilo, isso é errado, isso é certo, isso é feio, isso é bonito. O problema é que quando descobrimos que podemos mudar os significados das coisas, já estamos cheios de significados na nossa cabeça. Olha, tem uma frase de efeito, hein? Quando descobrimos que podemos mudar esses significados, a gente já está cheio deles, porque quando a gente nasceu, a gente recebeu a programação vigente, não é? Programação do papai e da mamãe, muita coisa boa, algumas obsoletas, algumas limitantes. E aí recebemos a programação da escolinha, a programação da igreja, e aí a programação da faculdade, talvez. E aí chega um momento que você fala assim, nossa, quem eu sou no meio disso tudo? O que é crença minha? O que é crença do meu pai, da minha mãe, do pastor, do padre, do professor? Deixa eu me encontrar no meio disso tudo. E a gente vai fazer o quê? Manter essa programação ou adaptar ela e vai passar para os filhos uma reatualização dessa programação vigente. Então, a hipnoterapia serve para problemas imaginários ou emocionais. E ela é
auxiliar em problemas físicos. Vamos dar alguns exemplos? A hipnose vai ajudar controle de ansiedade. Ela vai ajudar a descobrir o motivo de um sintoma, que é uma causa, um trauma emocional. Ela vai ajudar no controle de dor. Ela vai ajudar a mudar os significados, ou seja, como eu decido ver, ouvir e sentir o mundo. As maiores procuras giram em torno disso: síndrome do pânico, depressão, compulsão alimentar, maus hábitos, vícios. E situações físicas, bom, aí vai ter um trabalho coadjuvante. Por exemplo, a pessoa tem uma inflamação ali no nervo ciático. A hipnose vai ajudar a controlar, mas ela não vai resolver isso, porque é uma coisa física, fisiológica, certo? Em alguns casos, resolve por tabela. A pessoa lá tem uma úlcera nervosa. A gente trata o nervosismo, né? Não a úlcera. Por consequência, pode haver uma melhora, mas procure um tratamento médico. Então, a gente vai ter um trabalho complementar, auxiliar em dores físicas. Mas podemos também descobrir a causa de dores emocionais, se elas forem emocionais. Aliás, toda dor pode ser psicossomatizada, emocionalmente tem relação, mas tem dores que a gente pode dar causa ao sintoma, como fibromialgia, por exemplo. Quando surgiu esse termo, achávamos que era uma coisa muito, nossa, mas deve ser algo fisiológico, e hoje já sabe que é completamente emocional. Então, por que não fazer uma regressão para descobrir a causa da fibromialgia? Nas minhas experiências, na maioria delas estavam ligadas a abandono. Mas toda dor física ou psicológica ou emocional, qualquer situação ou doença genética está correlacionada com a epigenética. A epigenética, ela sobrepõe a genética. A nossa genética é o nosso código. Mas se eu vou ativar ou não essa predisposição depende da epigenética, ou seja, a minha relação com o meio ambiente, as minhas escolhas, o meu estilo de vida, certo? Eu posso ter um gene de diabetes e nunca desenvolver diabetes, dependendo do meu estilo de vida, faz sentido? Então, a genética não pode ser uma desculpa como uma hereditariedade, assim, meu pai é assim, meu avô é assim, eu também sou assim. Calma lá, é meio assim, é meia verdade, né? Então, a hipnose vai ser utilizada nesses casos. Problemas emocionais ou imaginários.